O escravo que se enviou para a liberdade. A incrível história do escravo que literalmente se enviou para a liberdade. Da era Antebellum, uma época antes da Guerra Civil Americana, onde era permitida a vida escrava, viveu um impressionante escravo chamado Henry Box Brown, que trabalhava como um escravo da plantação em Virgínia e que conseguiu se enviar para a liberdade em uma caixa de madeira. A grande questão aqui é como ele fez isso? Bem, ele teve a ajuda de abolicionistas em ambas as extremidades de sua jornada. No entanto, sua história não termina aí. O que Henry Box Brown fez quando alcançou a liberdade? Ele se manifestou contra a instituição da escravidão, trabalhou como mágico e viveu uma vida muito interessante. Em outros fatos de Henry Box Brown estão seu casamento com uma inglesa branca, bem como o fato de Frederick Douglass não gostar dele. Henry Box Brown nasceu por volta de 1816 na Virgínia e morou em vários outros países até a sua morte no Canadá em 1897. Brown nasceu na escravidão na Virgínia. Henry Box Brown nasceu no estado da Virgínia em 1815 ou 1816. Embora fossem mantidos registros de escravos de plantações, eles nem sempre eram precisos quando se tratavam de registrar nascimentos. Em 1808, os Estados Unidos proibiram todas as importações de escravos, o que significa que qualquer novo trabalhador escravo tinha que ser aquele que nasceu em solo americano. Parece ridículo agora, mas na época muitos estados do sul encorajavam programas de criação de escravos, tratando-os como gado. Além disso, a Virgínia era um dos estados escravistas mais severos, cheios de plantações de cultivo de tabaco, com o uso intensivo de mão de obra escrava. Os escravos nesse estado também não tiveram a permissão para aprender a ler e escrever. Ele teve uma esposa e 3 filhos que foram vendidos no mercado de escravos. Em algum momento antes de 1848, Henry Box Brown casou-se com uma companheira escrava, uma mulher chamada Nancy, que era de propriedade de outro proprietário de escravos. Ele teve que obter permissão de sua dona e do proprietário dela para que o casamento fosse oficializado. Embora os escravos não se casassem legalmente como as pessoas livres faziam na época, não havia formulários governamentais ou licenças de casamento envolvidos em suas uniões. Porém, uma cerimônia ainda acontecia. Brown e Nancy tiveram 3 filhos, todos considerados propriedades dos proprietários de Nancy. Infelizmente, ela foi vendida mais de uma vez durante a vida de casados. Um de seus proprietários, Samuel Cottrell, pegou o dinheiro de Brown em troca da promessa de não vender ela e os filhos novamente. Claro, ele voltou atrás em sua palavra e os vendeu em agosto de 1848. Brown nunca mais os viu e os historiadores não os localizaram em nenhum registro de plantação existente. Lembrando que nas plantações legais havia um registro de todos os escravos que trabalhavam. Brown foi criticado mais tarde em sua vida por não fazer muito esforço para encontrar a sua esposa e filhos. As pessoas acreditavam que, como ele ganhava dinheiro no circuito de palestras e mais tarde por suas performances no palco, certamente ele poderia tê-los encontrado e comprado a sua liberdade. Ele se enviou em uma caixa de madeira feita à mão que tinha 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura. Depois que sua esposa e filhos praticamente desapareceram, pois eles foram vendidos para uma plantação nos arredores de Richmond, Virgínia, Henry Box Brown preparou e apresentou um plano para escapar. Ele contratou um abolicionista e lojista local, Samuel Smith, bem como um negro livre chamado James C.A. Smith, para ajudá-lo com o seu esquema. James C.A. Smith construiu para Brown uma caixa de madeira com 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e cerca de meio metro de profundidade. Era grande o suficiente para conter um homem.
embora em uma posição muito desconfortável, com os joelhos dobrados. Samuel Smith enviou o caixote para Filadélfia, usando sua vitrine como cobertura. Brawl queimou a mão para poder fugir. No dia em que escapou, ele queimou gravemente as mãos, de propósito. Antes que Henry Box Brawl pudesse começar a sua fuga, ele primeiro teve que bolar um plano legítimo para sair dos campos naquele dia, pois apenas lesões muito graves poderiam impedir um escravo de trabalhar. Coisas como tornozelos torcidos e músculos distendidos não eram desculpa suficiente. Então, Brawl tirou um pouco de ácido sulfúrico, também conhecido como óleo de vitríolo, e queimou radicalmente as mãos, praticamente até o osso. Isso foi o suficiente para sair do trabalho daquele dia. No entanto, ele ainda teve que viajar em sua caixa para a liberdade com as mãos doendo, devido às queimaduras, pois não havia como receber os primeiros socorros durante a viagem. A caixa foi enviada e recebida pelo Comitê de Vigilância da Filadélfia. Em 24 de março de 1849, o Comitê de Vigilância da Filadélfia, um grupo de abolicionistas, recebeu a caixa em que Henry Box Brawl havia se escondido. Sua jornada foi sigilosa, pois ninguém sabia que a caixa continha carga humana. Ele até passou parte da viagem de cabeça para baixo, o que aumentou a pressão nos olhos. Felizmente, o comitê estava esperando a carga humana e abriu a caixa imediatamente. Brawl saiu da caixa rapidamente e desmaiou. Tudo o que ele comeu e bebeu nas últimas 27 horas foram alguns biscoitos e uma pequena quantidade de água. Uma vez que ele ficou consciente novamente, ele começou a cantar, recitando sua própria versão de um salmo da Bíblia. Agora ele estava livre. Frederick Douglass não ficou contente por ter compartilhado os detalhes de sua fuga. Frederick Douglass criticou Henry Box Brawl várias vezes por divulgar a maneira pela qual ele escapou da escravidão. Douglass acreditava que outros escravos poderiam ter usado o mesmo método de envio se os detalhes tivessem sido mantidos em sigilo. De fato, vários escravos tentaram se coordenar e fazer com que Samuel Smith e James C. Smith construíssem os caixotes e os enviassem também, mas seus planos foram frustrados por pessoas suspeitas que ouviram falar da história de Brawl. Ele recebeu seu apelido em uma convenção abolicionista. Depois que Henry Box Brawl chegou a Filadélfia, ele recebeu muita atenção. Relatos de sua jornada para a liberdade foram publicados no jornal e Brawl foi convidado a falar em várias convenções anti-escravidão. E ele recebeu seu apelido Box, que quer dizer caixa em português. Antes disso, ele era simplesmente Henry Brawl. O apelido cabia e o diferenciava dos demais escravos libertos. Depois de chegar à liberdade, ele se tornou um orador da sociedade abolicionista. Henry Box Brawl passou menos de um ano falando contra os horrores da escravidão em convenções e reuniões organizadas pela Sociedade Anti-Escravidão. O grupo foi fundado por Arthur Tappan e William Lloyd Garrison, e seus membros consistiam em Susan Anthony, Lucretia Bott, Robert Purvis e outros famosos apoiadores abolicionistas. Um de seus oradores mais famosos foi Frederick Douglass. Brawl estava entre a elite quando falou em suas conferências. Junto com James C. Smith, o homem negro livre que ajudou a escapar, Brawl montou um panorama de cenas de escravos. Na época, os panoramas consistiam em várias fotos impressas em grandes pedaços de tela. O panorama giraria permitindo que as pessoas vissem todas as imagens, sem precisar se mover. Smith e Brawl começaram a chamar o seu show de Espelho da Escravidão.
Brawl teve uma grande ideia para acabar com a escravidão. O livro Narrativa de Sua Vida de 1851, Henry Box Brawl delineou seu plano para curar a América da escravidão. Ele queria que os escravos tivessem o direito de votar, que um novo presidente dos Estados Unidos fosse eleito. Na época, Millard Fillmore era o presidente, e que os Estados Unidos do Norte fossem duros com o que ele chamou de estragados, entre aspas, Estados do Sul. Ele acreditava que, ao serem autorizados a votar, os negros escravizados acabariam com a escravidão e poderiam concorrer a cargos públicos. Ele fugiu para a Inglaterra com seu panorama anti-escravagista. Henry Box Brawl ficou assustado quando o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei do Escravo Fugitivo de 1850. De acordo com a lei, qualquer pessoa considerada um escravo fugitivo poderia ser capturada em estados livres por caçadores de escravos, que poderiam então devolver o escravo ao seu antigo mestre. Como Brawl não era um cidadão legal e livre, ele era na verdade um escravo fugitivo. Ele rapidamente se mudou para a Inglaterra, onde nenhum apanhador de escravo poderia encontrá-lo. Ele levou o espelho da escravidão com ele e teve uma desavença infeliz com James C. Smith por causa de dinheiro. Ele se casou com uma mulher britânica em 1855. Henry Box Brawl casou-se pela segunda vez em 1855, enquanto morava na Inglaterra. Como ele não era legalmente casado com sua primeira esposa, já que ambos eram escravos na época, ele não precisava se divorciar primeiro. Sua segunda esposa, uma mulher branca da Cornualha chamada Jenny, era atriz e juntos eles tiveram uma filha, uma menina chamada Annie. A essa altura, Brawl estava se afastando de sua narrativa de panorama escravo e trabalhando para se tornar um artista de circo e palco. Tanto sua esposa quanto sua filha se apresentavam em shows com ele. Na década de 1860, ele trabalhou como mágico, apelidando-se de Príncipe Africano. A carreira final de Henry Box Brawl foi a de um mágico ou hipnotizador. Ele chamava a si mesmo de Príncipe Africano e às vezes até aparecia no palco na mesma caixa em que ele havia sido enviado para a liberdade. Ele foi criticado pelos abolicionistas por sua maneira elegante de se vestir e por não mais falar contra a escravidão. Embora a guerra civil estava acontecendo e os escravos estavam perto de serem libertados, mas ele queria ganhar dinheiro em seus próprios termos e deixar o seu passado para trás. Com ajuda, ele criou duas autobiografias sobre sua vida. Henry Box Brawl trabalhou para criar duas autobiografias diferentes de sua vida. O primeiro, Narrativa de Henry Box Brawl, que escapou da escravidão, encerrado em uma caixa de 1 metro de comprimento e 60 centímetros de largura, escrito a partir de uma declaração de fatos feita por ele mesmo, com observações sobre a cura da escravidão. Foi escrito com a ajuda de Charles Sneers e publicado em 1849, pouco depois de Brawl chegar a Filadélfia. O segundo, intitulado de forma mais simples Narrativas da Vida de Henry Box Brawl, escrito por ele mesmo, foi publicado em 1851. Ambos contêm material semelhante, como os escravos eram proibidos de aprender a ler e escrever na Virgínia, na época. Não se sabe quanto do segundo livro Brawl realmente escreveu. Ele passou os últimos 10 anos de sua vida no Canadá. Depois de viver na Inglaterra por vários anos com sua nova esposa e filha, Henry Box Brawl voltou para os Estados Unidos. Mais tarde, ele e sua nova família se estabeleceram na província de Ontário, Canadá. Embora a guerra civil tivesse terminado e os escravos agora fossem livres, ele se sentia mais confortável morando em uma área cercada por outros ex-escravos que haviam fugido. Segundo registros, ele ainda trabalhou como mágico e hipnotizador no Canadá, morando lá por 10 anos antes de sua morte em 1897.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia essa história fascinante de Henry Box Brown? Qual a diferença dos escravos que foram para os Estados Unidos dos que vieram para o Brasil? O que mais te impressionou em toda essa história? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!